O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência daquilo que foram o memorando de entendimento conhecido ontem sobre o caderno de encargos, de alguma maneira, que o governo português tem que cumprir na sequência do empréstimo de quase 80 mil milhões de euros, do ponto de vista da consolidação das contas nacionais, nós queríamos, de alguma forma, abordar um tema que o Dr. Jardim e o PSD em geral têm tentado manter despercebido, passar despercebido e ficar oculto. Portanto, consideramos fundamental denunciar esta espécie de arranjinho que foi feito entre o Dr. Jardim e a Troika, que o Dr. Jardim, como já disse, tenta manter escondido, mas que está aos olhos de todos. Ou seja, o Governo Regional trocou de forma deliberada e intencional o aumento das receitas no Orçamento Regional, trocou de forma intencional o aumento das receitas por mais sacrifícios às famílias e às empresas da região autónoma da Madeira. Ora, o que se passou é que o aumento do IVA que vai ocorrer na região autónoma da Madeira, em cerca de 2%, sensivelmente, só beneficia os cofres da região e prejudica os madeirenses porque impõe mais sacrifícios a todos, quer sejam às empresas, quer sejam às famílias. Às famílias que têm que comprar mais caro, às empresas que, porque o poder de compra das famílias diminui e nessa perspectiva o mercado interno fica condicionado. Ora, este arranjinho é, do nosso ponto de vista, miserável, porque de uma assentada o Governo Regional entregou de bandeja a competitividade da Zona Franca, aquela que ele tanto refere, e o nível de rendimento dos madeirenses em troca de quê? De mais dinheiro para os cofres de Estado para manter o regabof da sua política completamente deslocada e inútil de investimentos públicos. Porque a questão que hoje se coloca na sequência disto é que o que vai mudar, de facto, na política do Governo Regional. O Governo Regional vai deixar de atirar dinheiro como tem atirado para cima da Marina do Lugar de Baixo, que continua sem funcionar? O Governo Regional vai deixar de fazer os patinómetros que anda a fazer e inaugurar, as piscinas, as praças, as pracetas? O Governo Regional vai deixar de fazer os estádios de futebol que têm previstos? A questão que hoje se coloca é se o Governo Regional, com este dinheiro que acabou de vir a conquistar à custa dos madeirenses e das suas famílias, a questão é se o Governo Regional vai mudar uma vírgula que seja daquilo que é a sua política. Porque é bom não esquecer, o Estado vai transferir menos 12 milhões de euros do orçamento de Estado, mas a região vai ganhar mais quase 40 milhões de euros. Porquê? Porque nós estamos a falar de um aumento no IVA e a principal receita fiscal da região autónoma da Madeira são precisamente os impostos decorrentes do IVA. E esta é a grande negociata que o Governo Regional fez com a Troika, de forma absolutamente miserável e que está a tentar manter escondido. Portanto, o que nós queremos saber, de uma forma clara, é o que é que vai fazer o Dr. Jardim com este dinheiro a mais que vem para o orçamento. Se vai manter o regabof que nós referimos ou se vai inverter completamente as suas políticas. Porque da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e era isto que queríamos deixar claro, nós vamos apresentar com um processo de urgência, já durante o dia de amanhã, um pacote de estímulos à economia e um conjunto de medidas que têm por objetivo garantir que as famílias passam a ter melhores condições para suportar estes tempos de crise. Porque nós não admitimos que o Governo Regional meta a mão no bolso das famílias e das empresas e fique com o dinheiro para si próprio e para manter o regabof que está a manter. E, portanto, este pacote tem uma incidência clara sobre os mais pobres, sobre os reformados, sobre os casais mais jovens, sobre a classe média que está a pagar tudo isto na região autónoma da Madeira e o Governo Regional, que sem o ónus, óbvio que todos nós sabemos, estar ele a impor os impostos. Mas é preciso dizer que foi ele que negociou esta troca, e esta troca é uma troca injusta para os madeirenses e só beneficia a continuidade daquela política que nós conhecemos e que é uma política, do nosso ponto de vista, que vai arruinar a Madeira e que é deslocada, como nós temos vindo a dizer. Sr. Deputado, acha que o Governo Regional teve capacidade de negociação quando reuniu com a Troika ou apenas limitou-se a ouvir as regras que lhe eram impostas? O Governo Regional disse, e isso foi publicitado várias vezes, que se não reunisse com a Troika, e fez esta ameaça de forma clara que veio na imprensa, não aplicaria as medidas que foram solicitadas. Ora, o Governo Regional teve a oportunidade de reunir com a Troika, o que eu pressuponho, e eu julgo que o Dr. Alberto João Jardim e o Governo Regional no PSD em particular, não fala da boca para fora, não diz coisas porque está a fazer demagogia ou está a fazer entretenimento e falatório político. Eu julgo que quando o Dr. Jardim disse isto é porque sabia bem o que é que tinha previsto e, portanto, gostaria de poder ter uma palavra a dizer naquilo que eram as medidas que iam ser implementadas. Portanto, o Governo Regional teve a oportunidade de estar com a Troika. E eu não esqueço
e é bom lembrar isso, que o Governo Regional, quando chegou à região, disse que houve perplexidade dos senhores da Troika relativamente àquilo que o Governo Regional disse. Portanto, o Governo Regional disse alguma coisa aos senhores da Troika e, pelos vistos, houve reação e receptividade dos senhores da Troika. E, portanto, leva-nos todos a acreditar que o Governo Regional teve a oportunidade de dizer aquilo que pensava, de mostrar aquilo que é o diagnóstico da Madeira e dizer aquilo que lhe era mais oportuno e que lhe era mais favorável. E o que fica claro é que o Governo Regional ainda não disse uma palavra sobre esta troca que eu acabei de referir. Há, de facto, uma troca, e a troca é mais impostos sobre as famílias e as empresas, mais dinheiro para os cofres da região autónoma da Madeira. Repare que o processo é sempre o mesmo, pode ter várias nuances, mas é sempre o mesmo. Nós, quando houve o PEC 1, o PEC 2 e o PEC 3, o Governo Regional fez exatamente a mesma coisa, e eu estou farto, nós estamos fartos de dizer isto. O Governo Regional atirou austeridade sobre as famílias e as empresas, ou seja, aumentou impostos para as empresas, baixou os salários dos funcionários públicos e manteve todo o regabof dentro do seu próprio governo. Ou seja, não houve uma mudança que fosse na política orçamental, não houve uma mudança que fosse, por exemplo, no setor público empresarial, nas sociedades de desenvolvimento, etc. Ou seja, nós estamos exatamente no mesmo registro. Não mudou nada, a única coisa que aconteceu foi uma negociata que prejudicou e que prejudica os madeirenses.